Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Nosso programa de hoje vai falar sobre a homossexualidade. Para falar sobre esse tema, temos aqui em nosso estúdio a professora de Antropologia da Unesp em Bauru, Larissa Pelúcio. Ela é doutora em Ciências Sociais e suas pesquisas abordam temas como a sexualidade, saúde, corporalidade, travestilidades, gênero e mercado transnacional do sexo. Professora, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Professora, a senhora pode nos explicar esses conceitos de gay, travesti, homossexual? Então, esses são conceitos importantes, né, que a gente tem mesmo dificuldade em lidar, porque a nossa gramática, vamos dizer, para falar de sexualidade, ela é bastante estreita. A gente trabalha ou ainda com referentes muito do saber médico e da sexologia, pasme, do século XIX, né? Ou com saberes jurídicos. Então, a gente fica vamos dizer, nesse binômio aí, e o senso comum também, claro, fornece um monte de elementos, um monte de conceitos que são válidos também, né? Mas como a gente está falando de ciência, está falando de pesquisa, a gente precisa também trabalhar com os conceitos de maneira mais rigorosa. Então, um pouco eu vou tentar fazer proposta nesse sentido. Então, a homossexualidade, né, nasceu muito mais cunhada como um termo, primeiro, que veio de um ativismo do século XIX mesmo, né, homossexualismo, não homossexualidade. Homossexualismo seria doença, é isso? Nesse primeiro momento, não, porque era justamente uma reivindicação para que se saísse do Código Penal, né, isso na Alemanha. Mas esse termo ele vai ser apropriado pelos saberes médicos que estão se constituindo naquele momento também muito voltados para o comportamento sexual humano e vai ser lido como uma espécie de inversão, né? Uma inversão da alma, uma inversão do desejo. Então, como se houvesse, vamos dizer, uma discrepância entre o teu corpo, a tua genitália e a tua psique. Isso eu estou falando em termos, vamos dizer, vulgarizando um pouco, mas eu acho que dá para entender bem. E o termo vamos dizer, se estabelece, né? Então, atualmente a gente reivindica, inclusive, que se fale homossexualidade, não homossexualismo, por conta desse segundo momento da origem, né? Que é quando o termo realmente se difunde e se consolida na linguagem do cotidiano. Então, e gay é um termo muito mais recente, né? É um termo, inclusive, que nasce com esse aspecto mais contestatório, como uma recusa a essa terminologia ou esses termos todos, invertido, pervertido, pederasta, né? Que estavam muito centrados nesses modelos dos quais a gente já falou, ou do saber médico ou do saber jurídico, né? Que também acaba tratando como crime, como desvio da norma, comportamentos sexuais fora da heterossexualidade. Então, o termo gay nasce nos Estados Unidos, né, nesse contexto de grandes transformações de comportamento dos anos 60 e com a constituição também de novos movimentos sociais e esses movimentos identitários, né, o feminismo, a luta pelos direitos civis dos negros e também pelos direitos dos homossexuais, tanto femininos quanto masculinos. E a ideia era dizer, olha, a gente tem um outro estilo de vida, né? E a gente recusa esse lugar da patologia, do crime, da normalidade. Ser gay é legal, né? A gente pode ter uma vida positiva, bacana, desde que a sociedade também facilite. E para a sociedade facilitar, a gente precisa sair do armário, a gente precisa fazer o coming out, né? Que era o grande mote, o grande slogan político daquele momento, para mostrar para a sociedade, primeiro, que nós somos muitos e que nós somos normais, né? Eu sou seu filho, eu sou sua cunhada, sabe? Eu sou sua amiga, eu sou o seu irmão, então dá assim esse contorno humano e a palavra gay, né? Que vem de ser alegre, ser feliz,
era um contraponto a essa ideia da depressão, do suicídio, né, e de toda essa, vamos dizer, esses diagnósticos que cercavam a questão da homossexualidade até então. E em relação a travestis e transexuais, né, aí a gente entra num terreno super disputado, principalmente no Brasil, que é da onde a gente pode falar com mais, vamos dizer, propriedade, porque é aqui que eu fiz minhas pesquisas, né. Aqui no Brasil a gente tem muito demarcada esses espaços, quem é transexual, quem é travesti, né? Mas eu acho que antes de falar desses espaços mais demarcados, queria fazer uma explanação, vamos dizer, mais simplificadora, mas que eu acho que é bastante útil. Eu gosto de pensar que travesti é sempre um termo muito mais de uma cultura local, no caso do Brasil, aí no caso, por exemplo, da Venezuela vai ser transformista, em outras regiões... Seria o termo mais popular? Não, mas é popular, por um lado, e que nasce também das vivências mesmo, né, das pessoas, e que vão cunhando classificações para se entender, para se identificar e tal. E tem muito a ver com vou pôr entre aspas, a cultura sexual brasileira. Eu estou pondo entre aspas porque o Brasil é enorme, né, para a gente falar assim de uma forma tão homogeneizante, mas de uma maneira geral acho que dá para a gente tratar assim. E o termo transexual, ele é um termo que tem pretensões universalistas, porque ele nasce da psicologia, né, dos anos 60, e depois da medicina, que são discursos científicos, e como todo discurso científico tem pretensões universalistas, né, de explicar os fenômenos sem pensar nas variantes culturais, locais, e muitas vezes dos determinantes históricos também, que vão fazer com que esses termos se transformem, sejam reapropriados, ressignificados. Uma das questões que gera muito preconceito, sobretudo em relação a travestis, é justamente a indefinição do termo. Todo mundo sabe, mas não sabe muito bem o que é, né? É um homem vestido de mulher, é prostituta, né? É um homossexual ao extremo, né? Que é, né? A gente vê que a própria imprensa e a mídia em geral tem dificuldade de alocar até na questão do gênero. Fala ou travesti, mas aí de repente chama pelo nome feminino e adjetiva também no feminino e fica sem saber lidar até na narrativa mesmo com a situação que envolve uma travesti. Chamar travesti no feminino é uma decisão política, né, e acadêmica também, que vem do movimento social que se organizou mais recentemente, principalmente depois dos anos 80, né? Porque o que vai se considerar é que o gênero, né, como construção social, como aquilo que você vive no cotidiano, como a maneira que você se apresenta, que você lida com as pessoas, como você estabelece suas relações, é que vai ser importante e definidor mesmo de quem você é, e não a sua genitália, né? Essa dimensão mais biológica, mais natural, levando em conta que nós somos seres sociais. Então, por isso que usa-se o termo orientação sexual, não seria uma escolha, não seria uma opção. Isso. Até porque a gente não tem opção, né? Ninguém te deu uma opção. Só tem uma opção, essa é hétero, não tem outra, né? Hoje em dia, claro, a gente está diante de transformações e que a gente já pode pensar até que o leque está se abrindo, mas se tivesse de fato consolidado isso, né, nós não estaríamos nem aqui tendo esse tipo de conversa, acredito, né? As perguntas seriam de outra ordem, as questões que me levaram a campo também teriam sido formuladas de outra maneira. Então, e a questão da transexualidade, como ela tem essa marca, né, medicalizada, do saber médico, ela está muito associada a uma incompatibilidade entre corpo e psique, né? Então você teria uma discordância muito grave e que não seria resolvido, por exemplo, com terapias, a não ser com intervenção cirúrgica. Hoje, o próprio movimento de transexuais no Brasil luta um pouco para que a pessoa possa se reconhecer como transexual sem ter que fazer a operação de adequação da genitália, né?
mas que reivindica também passar pelos processos transexualizadores, que seria a ingestão de hormônios femininos, adquirir uma aparência feminina, mas, sobretudo, tanto para travestis como transexuais, o mais importante mesmo é talvez aquilo que pareça mais simples de resolver, mas é super complicado, que é o documento, né? É ter um reconhecimento público e ter um reconhecimento no plano da lei, do direito, poder se apresentar e estar na escola e estar em outros ambientes sem um constrangimento permanente de uma discrepância entre sua aparência e a sua documentação. E um pouco sobre esse reconhecimento a gente conversa daqui a pouco. Legal. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a homossexualidade. Nossa convidada é a professora Larissa Pelúcio, da Unesp, em Bauru. Professora, falávamos um pouco desse reconhecimento. Por que é tão difícil hoje uma pessoa dizer que ela não é hétero? Bom, é difícil você se colocar num lugar de estigma, né? Num lugar de abjeção. A gente quer ser aceito, a gente quer... por mais que nós tenhamos, às vezes, muitas rejeições às normas ou problemas com algumas regras, né, e com algumas questões determinantes sociais, a gente não quer ser preterido, a gente não quer ser excluído e muito menos a gente quer correr riscos, né, e às vezes riscos de vida quando a questão passa pela orientação sexual e que não seja heterossexual. Os riscos estão postos. Desde muito cedo, você aprende uma gramática de gênero, né? Você aprende o que é de menino, o que é de menina. E a inadequação, vamos dizer assim, né? Quando você, por exemplo, manifesta como criança que você é uma menina, mas você quer brincar de bola ou quer brincar de carrinho, você vai aprender pela negativa que aquilo não é uma coisa bacana, né? E assim... você vai aprendendo também que essas leis, né, elas são bastante punitivas, que sem ele dizer nada, ele já está sofrendo aquele tipo de agressão, que pode ser desde a agressão física, sexual, até o escárnio, a risada, a exclusão. Ninguém quer fazer grupo com você, né? Ninguém te respeita. Imagine que não é fácil depois, né, você verbalizar e aceitar, porque muitas vezes o que acontece é que as crianças, adolescentes, né, e adultos também entram em quadros de grande sofrimento mesmo, né, porque desejam ardentemente não ser aquilo e não conseguem nem sequer nomear o que é esse aquilo, porque aprenderam pela aversão, né? Desenvolver essa aversão que está colocada socialmente. Então é difícil mesmo. Você tem muitas perdas, muitas vezes perdas irreparáveis, né? Família, e a quem caberia, de repente, professora, ajudar essas pessoas a assumirem essa orientação sexual? Eu acho que não cabe a gente ajudar, porque senão a gente toma como numa posição vitimizadora. Eu acho que vitimizar é sempre tirar do sujeito a capacidade dele agir, elaborar, fazer seus enfrentamentos, né? Eu acho que o que cabe é a gente questionar as normas, as regras, né, as convenções sociais que determinaram que alguns comportamentos que são ligados ao afeto, à sexualidade, ao comportamento são anormais e outros não, né? Por que olha, o exemplo recente do caso do goleiro Bruno, que volta à mídia pelo julgamento, né? A estratégia da defesa em dizer, não, olha, era um macarrão que tinha, né, um desejo homoerótico por ele, tal, isso, assim, emasculava o Bruno também, tirava dele a masculinidade. E ele é um ícone de masculinidade nacional porque ele é um jogador de futebol, que não é só um esporte, né? É uma maneira de você aprender a ser homem no Brasil. E aí, como que ele... para ele, né, e para o Macarrão, pelo que a gente ouviu pela mídia, era muito mais vergonhoso
ser homossexual do que um assassino, né? Então é muito louco a gente pensar que essa dimensão da moralidade está colocada e ela vai sendo referendada e reiterada de maneira muito sutil, como você faz enfrentamentos para aquilo que não está materializado, que não é tão visível, que não está verbalizado com todas as letras, né? Como é que você se coloca, né? Então é uma batalha muito difícil de ser enfrentada no cotidiano, mas ela está sendo empreendida, né? A gente vê que os movimentos sociais estão se articulando e estão se articulando de uma maneira muito interessante também, porque em alguns movimentos a gente vê isso de forma interseccionalizada, né? Está se trabalhando com gênero, com raça, com orientação sexual. A questão, por exemplo, da campanha que está agora muito intensa da violência contra a mulher, ela passa por essa matriz que também criminaliza e penaliza a homossexualidade, né? Que é um tipo de masculinidade, que é um tipo de reverência de comportamento masculino, né? Que ainda impera. Então, é por aí um pouco. E esse combate ao preconceito é fundamental. Sim, eu acho que, por exemplo, a gente já vê, eu sempre dou esse exemplo, porque muitas vezes as pessoas tendem sempre a demonizar a mídia, né? E principalmente determinadas emissoras de televisão. Mas eu acho fantástico, me desculpe o trocadilho, quando a Patrícia Poeta, né, quando ela era âncora do programa, aparece num domingo à noite na sua casa, né, no seio da família brasileira, e editora completamente a fala dela, mostrando-se indignada com os atos de violência recorrentes contra que estavam gays, principalmente em São Paulo. Exato. Então, isso repercute de alguma forma, e eu acho que repercute de uma forma profunda, porque isso alimenta a conversa naquela sala familiar do domingo. Aquilo provoca reflexões, né? Veja que a gente está falando de uma emissora sempre tomada como conservadora, de um programa que se diz a revista eletrônica da família brasileira, né? Então é importante a gente também estar atento e atentas para esse tipo de mudança que está ocorrendo, que tem a ver com uma reflexão coletiva, né? Então a gente tem uma questão política. Já até também no caso da mídia, do Fantástico, atingiu uma audiência que tem essa orientação sexual e que quer se identificar. E que se sente muito mais respaldada nesse momento, né? Se sente fortalecida de alguma maneira. Eu lembro que numa das pesquisas que eu fiz, que era com meninos femininos, um dos meninos conta que ele estava assistindo com o pai uma matéria do Fantástico e que tinha uma abordagem positiva para a homossexualidade e que o pai dele nunca perdeu nenhuma oportunidade de usar os programas de televisão para cutucá-lo, para ofendê-lo, e ele disse que naquele momento se fez um grande silêncio e ele se sentiu muito grato, né, àquele momento. Falou assim, que bom, agora ele vai ter que pensar sobre isso, né, e eu não vou cutucá-lo, eu vou deixar ele pensar sozinho sobre isso. Então é muito importante, porque o número de suicídios, né, entre adolescentes que não são heterossexuais é 3 vezes maior do que aqueles que são heterossexuais. Isso é uma pesquisa realizada pelo professor da Unesp de Assis, né, o professor Fernando Teixeira Filho, que é da psicologia de lá, do departamento de psicologia de lá. Professor, um pouco mais sobre a questão da homossexualidade, o que seria necessário para ver esse reconhecimento, a gente conversa daqui a pouquinho. Ok. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Não saia daí. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente sobre sexualidade é a professora Larissa Pelúcio, da Unesp em Bauru. Em 2011, foi divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos o relatório sobre a violência homofóbica no Brasil.
Os dados apontam que no ano passado foram feitas ao Poder Público Federal 6.809 denúncias de violações de direitos humanos de caráter homofóbico. Professora, no Brasil tem leis que protegem os homossexuais? Não, ainda não, né? Está tramitando já há algum tempo no Congresso o PCL 122, mas que ele está barrado no Senado, né? E a gente tem até um pouco de medo que ele volte para a Câmara, porque ele passou num momento meio de distração de algumas bancadas. E para criminalizar a homofobia, essa talvez não seja a melhor solução, mas ela tem um sentido político e estratégico bem interessante. Se a gente pensar, por exemplo, que em 1988, com a Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã, a gente tem a criminalização do racismo e pensar quantas pessoas estão presas por racismo no Brasil, a gente pode dizer, não, mas essa medida, essa lei não surtiu nenhum efeito. Mas quando a gente analisa as mudanças sociais que se viveu em relação às questões raciais, elas são flagrantes, né? Não estou dizendo que acabou o racismo, nem que as pessoas eliminaram o preconceito, mas se pautou publicamente a questão, né? As pessoas passaram a refletir sobre isso. As pessoas hoje se sentem constrangidas em contar uma piada de negro, né? Então, um pouco, eu estou usando esse paralelo, porque eu acho que estrategicamente é assim que funciona, né? Pauta publicamente uma questão, que é uma questão que a gente vê que não é de cunho privado, senão ela não teria a dimensão que ela tem, né? Ela é pública, né? Ela, por incrível que pareça, quando a gente pensa na nossa sexualidade, a gente pensa em 4 paredes, a gente pensa na privacidade, mas tudo isso que a gente conversou até agora, eu acho que deixa claro o quanto isso é político, né? Quanto o sexo é político, quanto o nosso corpo é um espaço político, né? Também traçando um paralelo com outra questão, que é da agressão contra as mulheres, a gente sabe que nos anos 70, por exemplo, as mulheres tinham muito mais dificuldade de denunciar violência doméstica e até violência sexual, porque achavam, e essa impressão não era gratuita, que iam ser acusadas, destratadas, ironizadas, culpabilizadas nas delegacias, né, nos espaços para registrar a queixa. Então, quer dizer, se as pessoas estão se sentindo mais seguras no momento para fazer a denúncia, é porque a gente tem mudanças em andamento. E essas mudanças estão entrando, inclusive, nesses espaços que são tradicionalmente vistos como espaços da repressão, do conservadorismo, de um tipo de poder mais repressivo. Então, existem coisas positivas acontecendo, né? Mas a gente não tem, em nível nacional, leis que de fato protejam. Essa questão da denúncia, professor, entra muito num processo de tentar incluir esse homossexual, esse transexual, travesti, na sociedade. E nesse processo de inclusão a gente se depara com o mercado de trabalho, né? Como que está esse cenário para os homossexuais hoje, uma vez que até aqui em Bauru, a Parada da Diversidade deste ano, teve esse tema da questão da dignidade do mercado de trabalho? O tema foi bem colocado, porque realmente esse é um setor em que há resistência. Então, as mudanças têm que ser feitas intersetorialmente, né? A gente tem que ter mudanças no plano de educação, a gente tem que ter mudanças na mídia também, né? E eu acho que elas estão em andamento. Há uma tentativa muito forte de ter uma abordagem menos preconceituosa. Ela passa pelo trabalho, passa pela justiça. Então, você vê, para uma transexual conseguir emprego, por mais adequada que ela aparente, tem um documento que diz que ela é João, não é Maria, né? E tem todo um discurso pretérito que está ali sedimentado na cabeça das pessoas, de uma forma geral, de que isso é uma normalidade, de que isso é uma patologia. Portanto, essa pessoa não é confiável. Como é que você vai colocá-la num cargo dentro da sua empresa ou para atender o público, né? Então, por incrível que pareça, os telemarketings são aqueles lugares em que pessoas transexuais, travestis em muito menor número, né? Gays muito afeminados ou lésbicas muito masculinizadas têm encontrado lugar. E não é preciso ser nenhum grande estudioso para saber que o telemarketing é um lugar de trabalho precário, né? Então,
como a gente abre esse espaço? Esse espaço só vai ser aberto com essas mudanças simultâneas e intersetoriais, né, em vários planos. Se eu não tenho o documento que passa pelo jurídico, eu também me comprometo nesse outro espaço, que é o espaço da empregabilidade. E se você não tem educação formal, fica também muito mais complicado a tua inserção no mercado formal de trabalho. Professora, eu gostaria de agradecer todos os seus esclarecimentos em relação a um tema que, ao mesmo tempo que é tão polêmico, é tão necessário para o esclarecimento das pessoas, para a gente promover a inclusão e favorecer aquilo que é uma cidadania mesmo no nosso país. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco das minhas pesquisas, né, e trazendo esse tema que, como você sublinhou muito bem, é super importante, está na ordem do dia e tem a ver com a construção da democracia que a gente vem levando a cabo há pelo menos 20 e poucos anos nesse país, né? Obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Em nosso site você pode rever este e os demais programas. Deixe os seus comentários e compartilhe. Até semana que vem.